O meu nome é Pedro José. Eu era fisiculturista amador e estava a experimentar um suplemento relativamente novo. Descobri depois que o suplemento era tóxico. Numa certa altura, desmaiei enquanto estava num banheiro público. Comecei a vomitar e acabei por aspirar o meu próprio vômito, o que resultou na minha morte, ali mesmo, no chão do banheiro. E então, do nada, senti como se estivesse sentado numa cadeira de cinema muito confortável. Estava a ver um filme, mas o filme era aquela cena de um corpo no chão, e eu estava a observar tudo de cima. O mais estranho é que não parecia que fosse eu de maneira nenhuma. Mesmo enquanto estava ali, a olhar para o meu próprio corpo morto, não conseguia reconhecê-lo. Era como se estivesse a assistir a um filme real e visse alguém vestido como eu, com a minha aparência, mas pensava, isto não sou eu, porque estou aqui a ver o filme. Era exatamente essa a sensação. Não tinha a menor noção de que o que estava a testemunhar era a minha própria morte. E o mais estranho de tudo era que conseguia captar os pensamentos de todas as pessoas no restaurante. Conseguia ouvir cada pensamento que tinham, até mesmo o do cozinheiro. Isso pareceu-me muito estranho, pois a minha formação era em TV e cinema. Então, enquanto assistia a isso, achei que fosse uma escolha tão estranha para o diretor achar que precisava exagerar todos esses pensamentos de toda a gente na sala. Continuava a sentir que aquilo era muito estranho. Enquanto tudo isso acontecia, vi-os a descobrirem o corpo. Vi-os a colocar o corpo num saco. Enquanto se afastavam da cena, pude ouvir um paramédico novato sentado na parte de trás da ambulância, apenas a culpar-se. Ele estava a dizer coisas como: "Por que não tentaste mais? Por que não conversaste com os outros dois paramédicos veteranos e disseste: vamos tentar isto, vamos tentar aquilo?" Enquanto ele dizia isso, realmente vi uma luz a começar a brilhar de dentro desse paramédico novato. Era como se alguém tivesse colocado uma lâmpada dentro da sua camisa. Como se a luz estivesse a sair da altura do seu peito. E, do nada, uma voz muito forte disse: "Este não está morto." Ele ouviu. Sei que ele ouviu, porque ele parou tudo o que estava a fazer quando escutou isso. Mas, então, alguns momentos depois, viu-a dizer: "Isso é apenas a tua imaginação", e simplesmente ignorou. Então, pela segunda vez, a luz começou a brilhar nele. Mas ficou muito mais intensa, como se todo o seu corpo superior estivesse iluminado. E novamente, ainda mais alto, a voz avançou e disse: "Este não está morto." Foi quando ele quebrou o protocolo. Desfez o zíper do saco do corpo. Teve de desfazer várias tiras. Procurou pelo pulso, mas não sentiu nada. No entanto, o que ele sentiu foi algo na área interna da perna, perto do fêmur. Sentiu como se fosse uma faísca, e isso foi suficiente para ele. Sentiu-se justificado em tentar ressuscitar o corpo. Quando percebi que estavam a transferir o corpo da ambulância para o hospital, foi a primeira vez que me dei conta de que estava a assistir à minha própria morte. Porque, enquanto faziam tudo aquilo, senti como se me estivessem a prender, porque tiveram de imobilizar o corpo, que estava a sofrer convulsões intensas. Algo estava a ser projetado para fora do corpo e, enquanto faziam isso, senti como se estivessem a amarrar os meus braços. Onde eu estava sentado, continuei a olhar para baixo, a pensar: o que diabos está a acontecer? Por que não consigo mexer os braços? Foi então que percebi que o que estava a testemunhar era eu mesmo. Olhei para baixo, para ver o meu braço na cadeira onde estava sentado, e vi que era o braço do corpo. Vi a cor. Foi aí que percebi que tudo o que acabara de testemunhar era a minha própria morte, e isso foi muito assustador. Isso fez-me entrar numa espiral negativa, onde revi tudo de negativo que fiz na vida. Vi tudo através dos meus olhos, mas também pelos olhos de todas as pessoas a quem fiz mal. Isso encheu-me de medo e autocrítica. E enquanto isso acontecia, um calor começou a surgir por trás de mim, aquecendo as minhas costas. De repente, senti o quão importante eu era e pude sentir o quanto era amado. E não havia nada que eu pudesse fazer para me tornar mais ou menos importante. Comecei a recordar todas as coisas boas que já fiz. Havia muitas ações verdadeiramente boas que eu tinha realizado, até mesmo momentos em que nem percebia que estava a fazer o bem, mas estava a fazê-lo. Então, percebi que havia muito mais coisas boas do que ruins. Comecei a sentir que valia a pena ser salvo. Foi então que definitivamente percebi que esse amor vinha da direção de trás de mim. Virei-me e vi esse homem lá. Um homem incrível, todo vestido de branco. O primeiro pensamento que tive foi: este é Deus. E ele riu e disse: "Não, eu não sou Deus. Sou apenas o seu guia. Estou aqui para o ajudar a ir para onde quiser." Foi quando começamos a nossa jornada.
Ele ajudou-me a entender que eu poderia voltar para o meu corpo ou poderia ir para qualquer lugar no universo. Senti aquele amor profundo vindo dele. E enquanto sentia esse amor, sabia que era algo que eu precisava. Sabia que era algo que eu realmente queria. Era algo que eu não tinha nesta vida. Então, perguntei: de onde vem essa energia que está a sair de si? Eu quero isso. Ele explicou que era a energia vinda de casa. Então, eu disse: vamos para casa. Esse amor que me estava a curar estava, na verdade, a curar-me de uma vida inteira de abuso e trauma. Sabia que queria aproximar-me dessa energia, de qualquer forma. Para mim, essa energia era o paraíso. O meu guia, que se apresentou como Drake, começou a dar-me as 8 lições. Ajudou-me a entender que a coisa mais importante para nós nesta vida, a coisa mais importante, é a autenticidade. E que eu precisava descobrir quem eu era de forma autêntica antes de poder começar essa jornada em direção ao céu, em direção a casa. Ele ajudou-me a perceber que havia uma versão de mim que ficaria com a minha mãe e o meu pai, outra versão que ficaria com os meus amigos, e até mesmo uma versão que trabalharia em obras de construção ou em diferentes programas de televisão. Ele ajudou-me a entender que eu poderia misturar um núcleo de quem eu era entre todas essas situações. E isso era quem eu realmente era, o meu autêntico. Ele ajudou-me a compreender que esse era o eu mais significativo, porque era aquele que poderia fazer crescer todos os outros aspectos diferentes de quem eu era. Os outros aspectos não podiam, pois eram aspectos falsos, mas o núcleo autêntico de quem eu era, esse eu poderia desenvolver e prepará-lo para o céu. E é para lá que estamos a ir. Há um propósito divino por trás do nosso tempo na Terra. O propósito da Terra é uma sala de aula e nunca foi um tribunal. Não importa o que a religião nos ensine, na verdade, a maior parte do universo refere-se à Terra como uma escola. E é uma das escolas mais difíceis que existem, porque há tanta resistência, tanta adversidade aqui. Mas também é uma das escolas onde se pode ganhar mais. Vivemos uma vida muito mais difícil aqui, mas ganhamos muito mais do que em outras escolas. O amor foi a terceira coisa que eu tinha de aprender, e amar a todos. Especificamente, isso foi diferente para mim, porque eu pensava que isso seria a coisa mais importante. Mas Drake ajudou-me a entender que não podemos nem sequer sentir amor, quanto mais compartilhá-lo, até que possamos ser autênticos, entender quem somos e por que estamos aqui. Uma vez que eu juntei essas duas coisas, pude realmente amar outra pessoa. Ele fez-me entender que, neste ponto intermédio de ir para o céu, há uma cerca no meio do caminho, e ela chama-se preconceito. Ele ajudou-me a compreender que eu não poderia chegar ao céu até me libertar de todo preconceito. E eu disse: Drake, você está a falar com o único homem que não tem preconceito na sua vida. Eu realmente acreditava nisso na altura. Tenho 2 irmãs coreanas e sentia que era o menos racista, o menos preconceituoso do mundo inteiro. E ele colocou carinhosamente o braço no meu ombro e disse: Pedro, estou tão grato por você não ter nenhum preconceito. Mas como se sente em relação às pessoas preconceituosas? E quando ele disse isso, eu respondi: deixe-me contar-lhe sobre as pessoas preconceituosas. Elas são tão fechadas, tão ridículas. Não consigo acreditar que escolhem raça, religião ou estilo de vida para marginalizar e excluir. Continuava a dizer que odiava pessoas preconceituosas, então isso deveria permitir-me entrar no céu. Ele gentilmente mostrou-me que, ao odiar as pessoas preconceituosas, eu estava a juntar-me à equipa do preconceito. Drake apresentou-me uma das pessoas mais preconceituosas que eu conhecia na minha vida. Ele mostrou-me o caminho dessa pessoa e disse que eu precisava andar 1 milha com os sapatos dela para entender um pouco. Eu ainda não concordava com eles de forma alguma, mas compreendia. Também percebi que a chave para ajudar essas pessoas a saírem disso era alguém que não se encaixasse no estereótipo. Alguém que pudesse aproximar-se e amar essa pessoa. Esse alguém poderia curá-las da sua natureza preconceituosa. Se pudermos demonstrar amor suficiente ou derramar amor suficiente sobre as almas e corações mais preconceituosos, podemos tirá-las disso, podemos salvá-las. Há poder na criação. E o poder está nos nossos pensamentos. Literalmente, criamos com os nossos pensamentos. Se conseguimos controlar os nossos pensamentos, podemos controlar a nossa criação. Não importa o que a vida nos apresente. Se conseguimos controlar os nossos pensamentos, podemos controlar o resultado. O próximo passo no meu progresso foi entender que, se os meus pensamentos podem criar, seria crucial evitar influências negativas. Porque, se permitirmos influências negativas nos nossos pensamentos, começaremos a ter pensamentos negativos. Portanto, é essencial buscar influências positivas e evitar influências negativas em todas as suas formas. As influências negativas incluem entretenimento,
notícias, alguns amigos e diferentes aplicativos no nosso telefone que aumentam o drama ou a reatividade entre nós. Foi realmente importante para mim entender que, ao evitarmos influências negativas, também compreendemos que o mal tem um propósito. Sem uma escolha ruim, não há escolha boa. É muito importante que tenhamos a opção do mal para que possamos escolher, porque, se removermos todas as escolhas ruins e todo o mal, não haverá nada a ser aprendido. Estamos aqui para aprender. Esta é uma sala de aula. A última lição que aprendi com Drake antes de entrar no céu foi que todos somos um. Não somos um único ser, mas somos um em unidade, em propósito, em luz e em amor. Machucarmos ou prejudicarmos outro ser nas mãos do nosso Criador é, na verdade, nos ferir apenas a nós mesmos. Quando terminei esse último princípio, o entendimento com Drake, perguntei-lhe como era o céu. Realmente, este lugar tremendo é o céu. E sim, é um lugar muito real. Vi as colinas e montanhas mais lindas e pude sentir o amor do nosso Criador apenas pela grama. A grama em si amava cada célula do que eu era. Eu podia sentir a percepção e compreensão individuais de cada folha de grama. Foi uma mudança de vida, porque quando pousei naquele espaço, senti uma conexão. Era como se eu fosse um celular com pouca bateria e estivesse sem energia. E quando me conectei lá, senti que estava em casa, como se aquele fosse o meu carregador. Pude sentir a troca de energia que estava a acontecer e senti a cura que estava a ocorrer. Consegui ver as árvores e as flores, e a água foi a minha favorita de todas. Conforme me aproximava da margem deste pequeno riacho, a água perguntou-me se queria que ela me tocasse. Claro que eu queria. Eu queria toda a experiência, qualquer versão que eu pudesse ter. Disse sim, quero isso. Então, a água correu em direção aos meus dedos dos pés e começou a passar sobre o meu corpo, mas não me deixava úmido de forma alguma. Ela fazia-me sentir quente, mas também fresca, e em todos os lugares onde a água tocava, eu me tornava inteiro. Tornei-me perfeito e libertei-me das falhas desta vida, da nossa vida humana aqui. Fui criado num ambiente muito difícil, então tinha muitas rachaduras, buracos e abusos que precisavam ser curados. E fui permitido a receber essa cura. Enquanto estava a experimentar tudo isso, o meu guia Drake veio até mim. Colocou o braço à minha volta, olhou nos meus olhos e disse: Pedro, isso vai ser difícil, mas vai valer a pena. Enquanto ele dizia isso, eu podia sentir como se estivesse a alcançar a minha alma e a trazer-me para um abraço. O que fazemos aqui, quando temos comunhão, fazemos amor ou sentimos uma conexão de alma, é apenas uma imitação do que é um abraço no céu. Esse abraço no céu é muito mais bonito do que qualquer coisa que possamos experienciar neste plano terreno. Quando estávamos a terminar aquele abraço e começando a nos separar, ouvi uma bênção especial sendo dada ao meu corpo. Durante esse momento, eu estava em coma há 3 dias. No final do 3º dia, o meu irmão estava no meu quarto de hospital e fazia uma oração especial pelo meu corpo. Enquanto ele dizia essa oração, eu a ouvia ao vivo, em meu ouvido. Até conseguia ver o teto do quarto. Podia vê-lo em pé ao lado do meu corpo, a rezar por ele. Senti o tremendo amor que o meu irmão, que nem sempre concordava comigo, tinha por mim. Senti fortemente o quanto ele me amava e o poder desse amor. Enquanto sentia esse poder, algo começou a me puxar, retirando-me do meu espaço celestial onde eu queria ficar, e forçando-me de volta para o meu corpo. Quando ele disse Amém, fui forçado de volta para o meu corpo. Acordei às 1h11 da manhã, arranquei tudo de cima de mim. Estava extremamente claustrofóbico e pronto para sair. Levei cerca de 6 horas fazendo testes e preenchendo papéis com o hospital para que eles concordassem em me liberar. Foi aí que minha experiência tomou um rumo difícil. Depois de ter essa visão da vida, fiquei extremamente deprimido. Não queria estar neste plano terreno. Queria voltar para a minha casa. Não queria mais estar aqui. Continuava a ouvir Drake, que dizia quase diariamente: isso vai ser realmente difícil, mas vai valer a pena. Então, aguentei até conhecer minha esposa Andreia. Ela foi a minha salvação. Foi quem me ajudou a perceber que havia um paraíso aqui na Terra. Nos olhos dela, eu podia ver o paraíso. Mais tarde, descobri que estava nesta pequena cidade em Wyoming e vi uma apresentação histórica, onde vi meu guia aparecer na tela. Era apenas uma foto antiga, em preto e branco, mas sem dúvida era ele. No entanto, não dizia que o nome dele era Drake, mas sim Charles. Reconheci o sobrenome e sabia que a minha avó tinha o mesmo sobrenome. Então fui direto a ela e perguntei: Vó, quem é esse tal de Charles? E a sua resposta exata foi: Você quer dizer o bisavô Drake?
Ele é famoso na nossa família. E isso foi o ponto culminante de tudo para mim. Porque percebi que essa experiência era real. Não foi uma ilusão, não foi apenas a minha imaginação. Eu fui capaz de aceitá-la e fazer algo com isso. E usar isso para fazer a diferença na vida das pessoas. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e deixar o seu comentário. Inscreva-se aqui no canal para mais conteúdos. Até o próximo vídeo.